repetir. Mas eu não vou repetir não, mas internamente acho que vocês quiseram falar, é que acho que estão ainda, não está ainda bem preparado psicologicamente. Mas vamos tentar de novo? Eu acho que bom dia está muito fraco. Bom dia. Bom dia. Isso, tá bom. Valdir, por gentileza, hoje o Valdir vai dar um recado especial para nós. Então ele já está sentando aqui, dispensa a apresentação porque todos já o conhecem. E nós temos que dar alguns recadinhos rápido, substituindo o Luizinho que não avisa nada quando não vem. Em primeiro lugar, lembrar da pizza. O Jorge vai estar lá fora vendendo, ainda tem alguns convites, vocês podem adquirir. E um negócio muito importante, 1.500 pizzas. Quantas pessoas precisam para fazer 1.500 pizzas? Bastante, né? Então aqueles que puderem, já procura o Zezinho e a Rose a partir de quarta-feira, quinta-feira, para ajudar. Porque nós precisamos de muita gente para ajudar a fazer essas pizzas. Elas têm que ser feitas com calma, caprichadinha, muito. Então nós temos que preparar bem, viu? Então fica aí o convite para vocês adquirirem os convites, vender os convites que faltam e trabalhar bastante, que é o que a gente tem que fazer, né? Tem que vender, fazer, comprar, fazer tudo. Começo, sobrar tempo, a gente come. Eu acho que em termos de recados é somente isso, e lembrar que no próximo domingo é o da SEC, né? A gente já ficar preparado para isso. E nós vamos fazer a nossa prece rapidamente, porque o que nos interessa é ouvirmos o que o Valdir tem para trazer para nós. Mas é muito importante que a gente se prepare adequadamente para que possamos ouvir com bastante atenção e assimilar as lições que vão ser transmitidas para nós. Então, quem quiser fechar os olhos, podem fechar. Quem quiser ficar de olhos abertos, podem ficar. A única coisa que precisamos é estar conectado com a espiritualidade amiga, até porque os benfeitores amigos já estão trabalhando aqui há muito tempo e, evidentemente, vai precisar da nossa harmonização, da nossa sintonia, para facilitar o trabalho que se verifica durante a palestra e também para facilitar a sintonia do Valdir com os amigos da espiritualidade, ajudando-o na tarefa dessa manhã. Então vamos, em primeiro lugar, que é o nosso dever diário, de agradecer ao Criador, nos presenteando toda manhã com uma nova oportunidade na nossa existência. Receber um presente como esse, numa manhã tão gratificante como essa, é privilégio, é oportunidade. E ainda mais estarmos aqui reunidos nesta casa de Francisco de Assis, em nome do nosso Mestre amado Jesus, aonde estamos nos dispondo a muito mais do que ouvir. Quem sabe conseguirmos colocar em prática os ensinamentos que o Evangelho nos traz, que a doutrina nos traz, para que possamos fazer aquilo que nós viemos aqui fazer nessa oportunidade reencarnatória, que é nos transformarmos e nos evoluirmos. Querido Mestre, nós gostaríamos de agradecer por tudo e em Teu nome, Senhor, iniciar essa nossa atividade matinal. Que assim seja. Bom dia a todos. Para nós é uma satisfação renovada nos encontrarmos aqui, trazendo o abraço fraterno dos companheiros do Grupo Espírita Recanto de Paz de Ipiguá. Que Jesus nos abençoe nesta manhã. Pedimos desculpas antecipadamente pela simplicidade do nosso trabalho, mas o homenageado é muito importante, Allan Kardec, que no dia 3 de outubro de 1804, esteve aqui, iniciando um trabalho, vestindo um corpo de carne, para trazer a cada um de nós, que nos encontramos aqui em outros parâmetros do movimento espírita,
ensinamentos tão belos e tão maravilhosos. E graças a Deus, aos benfeitores amigos, nós já nos encontramos, cada um de nós, sob as asas desta doutrina, trazida até nós por Allan Kardec. Mas no dia 18 de abril de 1957, no ginásio de esportes do Pacaembu, em São Paulo, houve uma grande comemoração, com mais de 12 mil espíritas participando daquele evento em homenagem a Allan Kardec. E Silvino Canuto de Abreu, grande espírita brasileiro que trabalhava a serviço do governo federal na época, desenvolvendo atividades inúmeras a serviço do nosso país em terras europeias. Lá, tendo a oportunidade, já que ele dominava o grego e diversas línguas da Europa, pesquisar nas principais bibliotecas do nosso planeta e retirar dali importantes materiais, que parte dele está hoje nesta obra pequena chamada Livro dos Espíritos e sua tradição histórica e lendária. E outra parte está em poder de sua família, que agora está sendo passada a um companheiro de Juiz de Fora, para que ele possa também colocar esse material em livros. Na verdade, Canuto, segundo informações que tivemos, chegou a ter contato ainda com Leon Denis já no final de sua existência, e Leon Denis passou alguns materiais também para ele, que contribuiu para esta obra e para outros materiais que a família dele tem. Mas nesta noite, no ginásio de esportes do Pacaembu, Silvino Canuto de Abreu iniciou a palestra desta forma. São palavras não minhas, de Silvino Canuto de Abreu. Convido, pois, os senhores e senhoras que me dão a honra de me ouvir, Canuto de Abreu, a uma fuga para o passado, a uma rápida digressão retrospectiva, a uma viagem regressiva no tempo e no espaço, a uma curta visita à antiga Paris do imperador Napoleão III, e permitam-me servir-lhes de repórter nessa excursão mental. Atenção! Estamos em 18 de abril de 1857, data então de lançamento do livro do... É um sábado de primavera na Europa. Vamos passar um fim de semana num velho recanto parisiense. Tomaremos nosso avião de fantasia e, impelido a jacto, pela força do pensamento, imaginemos ter chegado à França. Eis-nos, pois, voando sobre Paris da metade do século XIX. Desçamos no Boulevard dos Italiens. A rua que desce ao largo por essa curva é a Rua dos Mártires, justamente a que procuramos. Daqui podemos ver o prédio número 8 desta rua, mas para melhor observá-lo, atravessemos a praça e fiquemos um instante na calçada fronteira em frente dele. É um prédio velho no alinhamento da rua, construído no século XVIII, na época em que o bairro fora modernizado. Ali este prédio é a residência simples de Allan Kardec. Nesta noite de 18 de abril de 1857, 20 pessoas apenas foram convidadas para participar da festa comemorativa do lançamento de O Livro dos Espíritos. Na sua primeira parte, as 500 primeiras perguntas e 500 respostas, porque depois foi feito um outro trabalho, totalizando as 1018 ou 1019, como queiram uns ou outros. Mas, nesta noite, na casa de Allan Kardec, os convidados tinham 4 mocinhas, as 4
médiuns de Allan Kardec. Caroline, 18 anos. Julie, 14 anos. Eram duas irmãs, filhas da família Baudin. Ruth Celine Jafé, 19 anos. E Hermance, também mais ou menos 19 anos. As quatro mocinhas se reuniram numa saleta pequena à parte. E é o que nós vamos trabalhar com os companheiros nesta manhã, porque naturalmente não daria para trabalhar toda a obra. E este capítulo, naturalmente também, resumidamente, pegamos trechos que nós consideramos bastante interessantes para trazer aos irmãos nesta manhã tão linda. Então, as quatro mocinhas ali reunidas, numa conversação muito interessante. E a Hermance, pela primeira vez, aportava a casa de Allan Kardec. Era a primeira visita dela ao grupo das outras três médiuns que já estavam inteiradas da primeira parte do Livro dos Espíritos, que havia sido trabalhada e estava sendo lançado naquele dia. Então a Hermance, essa moça, chegando naturalmente, ficou muito curiosa com tudo aquilo que havia sido trabalhado nesta obra, porque ela também já era médium, inclusive já havia escrito uma obra. E ela então se tornou uma companheira na reunião, um tanto quanto perguntadeira, se assim poderíamos dizer. E as perguntas que ela fazia, naturalmente, muito inteligentes, que vêm trazer informações com a resposta das outras três médiuns, a Caroline, a Ruth e a Júlia, respostas interessantíssimas. Então, as quatro mocinhas de Kardec, apesar de risonhas e elegantes, não eram fúteis. O trato das coisas sérias, as palestras filosóficas e morais em que tomavam parte, os conselhos dos guias, as comunicações edificantes, a convivência com as pessoas cultas e, sobretudo, o adiantamento moral e intelectual que possuíam de existências anteriores, faziam-na preferirem, mesmo quando em palestras sociais ou a sós, assuntos construtivos. Naturalmente que nós já vamos observando aí que as médiuns traziam qualificações de encarnações passadas, experiências vivenciadas em outras vidas, no campo da mediunidade, da filosofia e da moral. Senão não teriam condições de serem as médiuns que foram a serviço de Kardec e da doutrina espírita. Porque o médium de qualidade, o médium bom, já traz experiências na área. Ninguém chega para ser um bom médium agora, neste momento aqui. Tem que trazer as experiências lá de trás. Ou começar aqui e seguir aí uma série de encarnações, trabalhando neste campo de experiências, né? Então, nenhuma estranhou, portanto, a Hermance, que chegava pela primeira vez no grupo, puxar a prosa perguntando: como vocês compuseram o livro? Que o Livro dos Espíritos, nesta primeira edição, chamava-se O Livro, a que acaba de referir-se o professor Kardec. Eu estou colocando aqui o professor Kardec, porque na época ele tinha, Kardec é um pseudônimo, e aqui ele utilizava o nome de Rivail, né? Hippolyte Léon Denisard Rivail. Mas para evitar, assim, complicações ou confusões, vamos trabalhar Kardec, que fica mais fácil para o entendimento geral e para nós trabalharmos aqui também. Caroline tinha a língua mais pronta, mais solta. Estava habituada a contar em pormenores os fatos passados em sua casa, porque os trabalhos eram realizados na casa da família Baudin, casa da Caroline e da Júlia, né? Possuía ainda memória notável esta menina, gabada muitas vezes, ou muita vez, e gosto pela explanação, e adiantou-se. Uma noite veio o professor Kardec, com Madame Amélie Gabrielle de Baudet, a sua esposa.
guia Zéfiro, o espírito, que era o guia dos trabalhos mediúnicos das meninas na época, na casa da família Bodin, os recebeu amistosamente, saudando o professor Kardec com estas palavras: salve, caro pontífice, 3 vezes salve. Kardec, o professor Kardec, entrou daí por diante a frequentar-nos a casa com assiduidade. Está narrando aqui a Caroline. Vinha às quartas e sábados. Durante as sessões, conversava pouco, observava tudo, tomava nota das respostas dadas pelos espíritos a quem quer que fosse, quando continham, a seu ver, um ensinamento de utilidade geral. Já começamos a observar aí Kardec, no início do trabalho na casa da família Bodin, não entusiasmado com o fenômeno mediúnico, mas atento com aquilo que os espíritos pudessem trazer em benefício da humanidade. Porque o que nós observamos, geralmente nas casas espíritas, é as criaturas preocupadas com aquilo que o médium possa dizer, e não exatamente com a doutrina espírita, que está muito acima de tudo isso, que é muito mais importante do que isso, né? Então ele pessoalmente, Kardec, não gostava de fazer perguntas aos espíritos. Como observamos anteriormente, observava tudo, tomava nota das informações, das respostas trazidas pelos espíritos, principalmente aquelas que tinham um ensinamento de utilidade geral. O que não tinha, era deixado de lado. Limitava a saudar o guia e a ouvir a leitura de suas respostas. Voltando a repetir, esse fato se dá na noite do lançamento do Livro dos Espíritos, no dia 18 de abril de 1857. Allan Kardec, neste trabalho, nesta festa de confraternização e de lançamento, e essas meninas trazendo-nos importantes esclarecimentos a respeito desta passagem, informações valiosíssimas que vêm esclarecer-nos em relação a Allan Kardec, esse espírito tão esquecido de todos nós espíritas nos dias de hoje, ao qual nós estamos dando importância a médiuns às vezes que estão psicografando com um material tão fraco de qualidade e nos esquecendo da importância de um homem que traz um trabalho e um material desse tamanho, desta importância, né? Certa vez, porém, o professor Kardec, quebrando o hábito, indagou se lhe era possível evocar o espírito de Sócrates, o filósofo Sócrates. Diz a Caroline: todos nós esperávamos um dito chistoso de Zéfiro, que não concordava muito com a evocação de espíritos, como nós espíritas também não devemos concordar, porque isso não deve ser feito nas reuniões de mediunidade trabalhadas por nós, né? Mas as meninas ficaram surpresas quando o Zéfiro, o guia da reunião, aceitou, né? Que pudesse realmente ser realizado isso, ser feito isso por Kardec. Mas Zéfiro, então, continuou Caroline, para nosso espanto, respondeu sim. E disse assim: Sócrates já tem assistido a alguns de nossos colóquios, pois você o consulta a miúde mentalmente, disse para Kardec. Então nós já vamos observando aí que Allan Kardec, mentalmente, intuitivamente, tinha uma relação muito interessante com espíritos de nível altíssimo, porque ele era uma entidade de altíssimo nível. Certa feita, almoçando na casa do Honório de Abreu, na União Espírita Mineira, ex-presidente da União, já desencarnado, ele nos disse assim, certa feita o Chico Xavier havia dito para eles, lá na União Espírita Mineira: Kardec é tão grande,
que se encontra trabalhando quietinho na equipe de Jesus. Então nós vamos começando a entender a grandeza dessa alma, desse espírito. É algo muito relevante entendermos isso, muito importante. Aí, essa resposta, então, disse a Júlia, arrancou o professor da acostumada reserva. Ele se soltou um pouquinho mais. Declarou-nos ter, de fato, pensado muitas vezes no filósofo grego, Sócrates, esperançado de obter dele a verdadeira filosofia dos espíritos adiantados. Olha, de um espírito do nível de Kardec, nós não poderíamos esperar outra pergunta. Pergunta de alto nível, inteligentíssima, profunda. Kardec não perguntava bobagens e não se preocupava com bobagens. Como vimos atrás, o trabalho dele era de anotar só aquilo que servia realmente como utilidade geral. E perguntou ao guia Zéfiro, o espírito, se tal aspiração podia ser alimentada de esperança. A Júlia disse que estava com a mão na tupia e por força do hábito distinguia o fluido do guia. Percebi então que outra entidade, diz a Júlia, que ela não estava acostumada a sentir nas proximidades dela, de fluidos bondosos, empolgara a corbelha, e o Roque escreveu. Era Sócrates. Mas de uma pergunta inteligente de Kardec, também de um espírito do nível de inteligência de Sócrates, parece-nos que o sábio mais importante da história da humanidade só poderia ter uma resposta também de nível muito profundo, não é? Dois espíritos de altíssimo nível. Então, vamos aqui, olha aí, aqui nós temos como é que as meninas recebiam as mensagens dos espíritos. Era utilizado isso aqui, ó, isso aqui é uma corbelha. Amarrava-se nessa ponta aqui, ó, naquela ponta embaixo ali, na época, eles chamavam de roque. Era uma espécie de lápis que escrevia, né? E utilizando-se dos fluidos das meninas, essa peça aí, para nós aqui hoje um vaso, né? Discorria e escrevia na mesa as informações que os espíritos queriam trazer, né? Então vamos lá. Diz o Sócrates, a verdadeira filosofia dos espíritos adiantados só poderá ser revelada àquele que for digno de receber a verdade. Como eu disse para vocês, uma pergunta de um espírito de altíssimo nível e uma resposta de um outro espírito de altíssimo nível. A pergunta de um encarnado, que era Kardec, e o desencarnado, Sócrates. A verdadeira filosofia dos espíritos adiantados só poderá ser revelada àquele que for digno de receber a verdade. Então a verdade não é para qualquer um de nós. Não é para qualquer médium da Terra. A verdade. Eles podem trazer informações importantes ao nosso nível. Mas a esse nível aí, de Kardec, ainda não é para nós. Ainda não é. Fica Zéfiro incumbido de dizer-me oportunamente, qual dentre vós é o mais apto, é o melhor preparado? Já então, disse Caroline, ao ver de nós todos, o professor Kardec era o melhor preparado. Mas, exames de consciência, olha. Entretanto, diz a Júlia, as coisas continuaram na mesma rotina. Kardec continuou ouvindo todas as semanas, por algum tempo as coisas continuaram do mesmo jeito. Até que um dia, mostrando-se um tanto constrangido, olha a humildade de Kardec, um tanto constrangido, o professor diz a Zéfiro, ao guia, nas minhas meditações, venho fazendo exames de consciência e necessito, para meu governo, saber se você,
que me conhece de longo tempo, Zéfiro, me julga digno da inspiração de Sócrates. Kardec mostra aí, como eu disse, a humildade e a simplicidade, apesar da grandeza espiritual dele. Respondeu Zéfiro: só depende de você. E aí serve para cada um de nós aqui. O crescimento espiritual nosso depende de cada um de nós. Depende do nosso esforço próprio. O professor insistiu: que devo fazer? Resposta: o bem é dispor-se a suportar corajosamente qualquer provação para defender a verdade. Suportar corajosamente qualquer provação para defender a verdade. O trabalho desses espíritos não é brincadeira, e o de Kardec não foi brincadeira não. Trabalho árduo, muito difícil, sofreu demais. Quem estudar essa obra aqui, o Livro dos Espíritos e sua tradição histórica e lendária, vai observar a dificuldade que foi para o lançamento dessa obra. Os empecilhos que houveram foram inúmeros, mas só um espírito da grandiosidade dele seria capaz de suportar o que suportou, e esse material hoje, graças a Deus, está em nossas mãos. Então, ainda que precise beber cicuta, porque nós sabemos que o Sócrates foi forçado a beber cicuta, né? Não é verdade? Lembrem-se lá do Sócrates, lembram-se lá? A mulher dele chegou lá e disse para ele: Sócrates, tem uma possibilidade de você fugir. Aproveita, os soldados estão facilitando aí para você, abrindo as portas, fuja, não há mais tempo, vão matar você, você vai morrer. Eles também vão? A resposta de Sócrates: eles também vão? Não vou não. Ficou. Entenderam? Demonstrando então Kardec excitação raríssima, nele voltou a indagar: você, Zéfiro, é franco e leal com todos. Olha como Kardec era firme. Você é franco e leal. Diga de uma vez, sem receio de melindrar-me, acha que, com a minha inteligência atual, estou apto para desvendar e compreender os mistérios do além? Caso Sócrates me queira assistir? Kardec era interessante, não é? Dá para se observar como esse espírito realmente era impressionante, inteligente, culto, mas sabia ter humildade e simplicidade acima de tudo. Você acha que eu estou em condições para isso? Seja sincero comigo. É isso que ele quis dizer, numa linguagem mais comum. Resposta: a aptidão intelectual você tem. Consulte a si mesmo se terá persistência. Será que nós temos também persistência na casa espírita e nas atividades como deveríamos ter? A pergunta é de análise pessoal a cada um de nós, porque o trabalho é difícil e há necessidade de muita persistência de cada um de nós. E se eu a tiver, replicou Kardec? Resposta: será assistido. Também nós, se tivermos persistência nas atividades da casa espírita, também seremos assistidos. O empreendimento, Kardec, fica dependendo de você. Estava escolhido, concluiu Ruth. Assim, meus amigos, meus irmãos, foi escolhido Kardec para o direcionamento e codificação da nossa maravilhosa doutrina espírita.
Certo dia, continuou Caroline, antes de começar a sessão, falando-nos da conveniência de aproveitarmos melhor os ensinamentos dos Espíritos, o Kardec propôs a papai um rumo diferente aos trabalhos. Já começou a botar ordem nas atividades que lá tinham, nas atividades mediúnicas, né? A sessão seria aberta à hora certa, iniciada com prece, e teria recolhimento respeitoso para merecer a presença dos espíritos adiantados, porque se não tiver isso, não há presença dos espíritos adiantados, porque eles não têm tempo a perder, onde não há seriedade. Que entendia ele por espíritos adiantados? Perguntou a irmã. Anjos, querubins ou filósofos? Você sabe, irmãs, que arcanjos, serafins são nomes simbólicos. Considerava o professor Kardec adiantados dos espíritos que atingiram alto grau de perfeição moral. E segue. No dia 1º de janeiro, foi aberta às 8 horas da noite em ponto, de portas fechadas, já colocou ordem na casa. Com uma prece feita pelo professor de pé, solenemente, como se fosse um padre, e de improviso, e saudou a todos amistosamente, anunciou-nos o comparecimento de vários espíritos superiores, citando-lhes os nomes com deferência, isto é, um abaixo do outro destacadamente. Isso é Kardec. Lembra-se de algum? Perguntou a irmã. Santo Agostinho, João Evangelista, Vicente de Paulo, diversos espíritos, enfim. Também Sócrates, Fenelon, Swedenborg e Hahnemann. Espíritos de nível altíssimos. Falava com humildade, Kardec. Falava com humildade, polidamente, educadíssimo, sem arrogância, discutindo, tentando convencer ou ficar convencido. Agora nós vamos entrar numa parte interessante de Kardec. Quando após uma discussão magistral, julgava lógica a contenda dos espíritos, dizia-lhes: rendo armas, é racional, aceito. Quando a resposta lhe parecia obscura e a tréplica, sustentava sem maior esclarecimento, falava: vou meditar sobre este ponto, voltaremos a ele noutra oportunidade. Olha que coerência! Assim também nós deveríamos começarmos a agir dentro da casa espírita e no movimento espírita, com a coerência ensinada por Kardec, não engolindo a tudo que os espíritos possam informar, ou a companheiros com pouco conhecimento ou esclarecimento doutrinário, traçando diretrizes e normas para casas espíritas e movimento, mas analisando cada coisa, cada situação, detalhadamente, passo a passo. Quando nós não temos condição de analisar, vamos buscar nas obras o que deve ser feito. Esta é a orientação de Kardec. Ou quando lhe parecia inaceitável, seja em virtude de contradição, seja por demasiado opinativo, aconselhava: vamos ponderar algum tempo a respeito, vamos aguardar algum tempo. Ouvirei outros espíritos, debateremos a dificuldade. Isto é seriedade. Se, porém, o ensino por este ou aquele motivo de ordem moral não lhe parecia plausível, afirmava sem ofender: esta lição me parece inviável. Assim foi trabalhado, meus irmãos, o livro dos Espíritos, com muita seriedade, muita pesquisa. E desta forma aceitava ou recusava ou removia os ensinamentos. Mas o que vocês estão me dizendo é impressionante, disse a irmã. Era conversa, nos lembremos, das 4 médiuns de Kardec, numa salinha à parte. Nas sugestões mais sérias, continuou Caroline, quando surgiu um impasse, evocava-se o Espírito Verdade. E este muitas vezes deu razão ao senhor Rivail Kardec. Gente,
para o Espírito Verdade, muitas vezes dar razão a Kardec, dá para nós entendermos o porquê que este homem merece a homenagem de cada um de nós. Dá para nós entendermos. Kardec, que está tão esquecido de nós espíritas. Mas diante disso nós vamos entender a grandeza desta entidade, que era respeitado até pelos espíritos superiores, pela equipe do Espírito da Verdade, que muitas vezes concordou e achou que ele tinha razão. É para nós analisarmos no nosso interior e buscarmos cada vez mais estudarmos as obras de Allan Kardec, porque elas são de importância vital dentro do nosso movimento espírita. Ficou igualmente sabedora também, a irmã, de que a obra no fundo e na forma foi revista e corrigida pelos próprios espíritos que a inspiraram. Olha aí, um trabalho de correção realizado muitas vezes, e principalmente que foi utilizada a médium Ruth Celine Jafé para esse trabalho. O Arnaldo Rocha contava para mim, para Yara, que foi marido da Meimei, que lá nas atividades mediúnicas do Chico em Pedro Leopoldo, a qual ele era o dirigente das atividades do Chico, no Centro Espírita Meimei, que eles iam lá para o Meimei, o Chico psicografava as obras do André Luiz ali, eles iam para casa porque eles dormiam no mesmo quarto, em caminhas separadas. Quando eles pensavam que iam descansar de madrugada, chegava a equipe com o espírito responsável pela obra, por exemplo, do livro Libertação, o espírito Gúbio. Chegava o Gúbio, André Luiz e toda a equipe dele, eles que já estavam deitando tinham que levantar, e às vezes eles corrigiam capítulos inteiros da obra, modificando até vírgulas, pontos, e no final passava o Emmanuel para dar uma revisão geral e autorizar se aquilo estava realmente dentro do contexto que a espiritualidade superior propunha. E eu sempre faço uma pergunta aos nossos irmãos: quem é que está fazendo o trabalho de análise das obras de determinados médiuns que nós temos por aí? Será que tem uma equipe de Emmanuel por trás disso? Não. Diz o Arnaldo, vou repetir, tinha vez que eles corrigiam capítulos inteiros, modificavam praticamente tudo. Então, diz aqui então, a revista e a corrigenda do Zil Júlio foram em grande parte realizadas através da mediunidade de Ruth Celine Jafé, uma das principais médiuns de Kardec, em casa do senhor Jafé. Quase de ponta a ponta, acrescenta Ruth, em sessões especiais. Ela pergunta, afinal de contas, quem escreveu o livro? Foi o senhor Kardec ou foram os espíritos? Vamos ver essa conversa das meninas. Melhor seria dizer, ponderou Ruth, que a obra é a resultante de mútuo entendimento intelectual entre os espíritos e o professor Kardec, com recíproca aprovação de ambos e homologação. Diverge em parte, diz Ruth, a autoria do livro é do senhor Rivail. A colaboração dos espíritos não lhe tira a qualidade de autor, e não lhe tira mesmo. Tanto mais quanto o professor, na realidade, só introduziu na obra os ensinos que julgou bons e a seu turno os aprovou. Por isso falei em resultante de mútuo entendimento, porque eram espíritos superiores do plano espiritual, mas um espírito de nível superior encarnado, de uma consciência impressionante. Ruth, como já lhe disse, foi também médium do senhor Kardec. Essa menina tinha uma mediunidade impressionante, esteve encarnada em terras brasileiras, com trabalho maravilhoso recentemente no campo da mediunidade. Ela se incumbiu em parte de medianizar a revisão de O Livro dos Espíritos. É médium há muito tempo, indagou a irmã. Desde pequenina, mas só por volta dos 14 anos comecei a distinguir a realidade deste mundo e do outro mundo, né?
Então vamos adiante. Em minha casa, diz Ruth, Sr. Kardec, ele apareceu no começo do ano passado. Veio com o Sr. Leclerc, o brasileiro. Então tinha um brasileiro que fazia parte, que era amigo de Kardec. Discreto Kardec, agora ela começa a falar de Kardec também. Discreto e atencioso. Pareceu-nos um curioso comum. Olha bem, analisador, observador, né? Apesar das informações confidenciais do brasileiro. Alguns dias depois perguntou ao nosso guia Javari se lhe permitia, antes da consultação geral, propor a diferentes espíritos certas questões de natureza filosófica. A resposta de Javari foi afirmativa. A partir da sessão seguinte, o professor entrou com suas perguntas que trazia escritas num caderno e eram de uma clareza incomparável, tal como fazia em minha casa, aparteou Caroline. Logo as primeiras, prosseguiu Ruth, Javari declarou-se pessoalmente inabilitado para respondê-las, eram demasiado elevadas para ele. Olha aí, o espírito que era guia da Ruth Celine Jafé, percebeu e foi claro e sincero: olha, Kardec, eu não estou em condições de responder as perguntas que você traz. A entidade. Portanto, mostra que Kardec estava muito acima do guia da médium em matéria de conhecimento, de entendimento. E isso acontece muito aqui na Terra também. Há muitos espíritas estudiosos que estão com conhecimento muito acima de determinados espíritos que andam psicografando determinadas obras. É a mesma coisa. O guia sugeriu então se fizesse sessões especiais com um pequeno número de assistentes, aos quais prometeu trazer espíritos, teólogos e filósofos individualmente convidados, né? E aí, vamos lá. Compareciam às nossas sessões particulares prolongadas, algumas vezes até de madrugada, espíritos de elevada cultura e santidade, que reviram ponto a ponto o trabalho do Senhor Revail, desde a introdução até a conclusão. E muitas vezes o Sócrates estava presente, e de quando em quando o maior de todos, evocado como Espírito da Verdade. Uma frase do Espírito da Verdade através da médium Caroline Jafé: os apóstolos do Espiritismo devem renascer, mental e moralmente. Só os assim renascidos podem titular-se espíritas. Médium Ruth Celine Jafé, o Espírito da Verdade. Os apóstolos do Espiritismo devem renascer mental e moralmente. Só os assim renascidos podem titular-se espíritas. Agora, para encerrando o nosso trabalho, mas tem muito material bonito e interessante que a gente não vai poder trabalhar com vocês por causa do tempo, mas vamos trazer aqui uma homenagem que o Espírito de Irmão X desenvolve no livro Crônicas de Além Túmulo, e eu vou pedir licença para vocês, para ler um pouquinho, porque essa mensagem chama-se O Grande Missionário, e eu peguei apenas trecho dela para não ficar muito longa, e está nesse livro Crônicas de Além Túmulo, no capítulo 21, quando Kardec desencarnou. Então, como as demais criaturas terrenas, o grande missionário de Leão, Allan Kardec, que se chamou Hippolyte Rivail ou Allan Kardec, foi catalogado em 3 de outubro de 1804, nas estatísticas humanas, retomando um organismo de carne para cumprimento de sua maravilhosa tarefa. 208 anos se passaram, agora até os nossos dias. E o apóstolo francês é lembrado carinhosamente na memória dos homens. Professor dedicado ao seu grandioso ideal de edificar as almas, discípulo eminente de Pestalozzi, Allan Kardec trazia, desde o início de sua mocidade, a paixão pelas utilidades das coisas do espírito.
Suas obras didáticas estão cheias de amor a esse apostolado. Esta é uma homenagem do Espírito Irmão X. Até depois de 50 anos, sua palavra confortadora e sábia dirigiu-se às escolas. Seus fosfatos foram consumidos nos mais nobres labores do intelecto, em favor da formação da juventude. Suas mãos de benfeitor edificaram o espírito da infância e da mocidade e da sua pátria. Sua vida de homem está repleta de grandes renúncias e sublimes dedicações. Nunca os insultos e as ações dos traidores lhe entibiaram o ânimo de soldado do bem. Os espíritos das estradas do mundo não lhe trucidaram o coração temperado no aço da energia espiritual e no ouro das convicções sadias que lhe povoaram toda a existência. Quando Jesus desceu um dia à terra para oferecer às criaturas a dádiva da sua vida e do seu amor, seus passos foram precedidos pelos de João Batista. Continua o irmão X, que aceitara a dolorosa tarefa de precursor, experimentando todos os martírios no deserto. Vocês vão prestando atenção nesta homenagem do irmão X, que ele está deixando claro quem foi Kardec em encarnações passadas aí. O Consolador prometido à terra pelo coração misericordioso do Divino Mestre, e que é o Espiritismo, teve o sacrifício de Allan Kardec, o precursor da sua gloriosa disseminação no peito atormentado das criaturas humanas. Seu retiro não foi mais a terra brava e estéril da Judéia. É só se lembrar quem esteve na terra brava e estéril da Judéia, lá para trás, na época de Jesus. Mas o deserto dos sentimentos das cidades tumultuosas, no burburinho das atividades dos homens, no turbilhão das suas lutas, ele experimentou na alma muitas vezes o fel do apodo e do insulto dos malevolentes e dos ingratos. E desde os meados do século que passou, a figura de Kardec se eleva cada vez mais no conceito dos homens. O interesse do mundo pela sua obra pode ser conhecido pelo número de edições de seus livros. E na hora que passa, cheia de nuvens nos horizontes da terra e de amargas apreensões no seio de suas criaturas, nenhuma homenagem há mais justa e mais merecida do que essa que se prepara em todos os recantos onde a consoladora doutrina do Espiritismo plantou a sua bandeira com preito de admiração ao ilustre benemérito codificador Allan Kardec. O Brasil evangélico deve orgulhar-se das comemorações que se leva a efeito, lembrando a personalidade inconfundível do grande missionário francês, porque a obra mais sublime de Allan Kardec foi a reedificação da esperança de todos os infortunados e de todos os infelizes do mundo no amor de Jesus Cristo. Conta-se que logo após a sua desencarnação, quando o corpo ainda não havia baixado a Père Lachaise, aqui se tem que fazer uma ressalvazinha, porque Kardec fora sepultado no outro cemitério anteriormente. Depois de um ano é que os restos mortais deles foram transportados para este Père Lachaise, para descansar à sombra do dolmen dos seus valores antepassados. Uma multidão de espíritos veio saudar o mestre no limiar do sepulcro. Eram antigos homens do povo, seres infelizes que ele havia consolado e redimido com suas ações prestigiosas. E quando se entregavam às mais santas expansões afetivas, uma lâmpada maravilhosa caiu do céu sobre a grande assembleia dos humildes, iluminando com uma luz que, por sua vez, era formada de expressões do seu Evangelho segundo o Espiritismo. Ao mesmo tempo em que uma voz poderosa e suave dizia do infinito: Kardec, regozija-te com a tua obra.
A luz que acendestes com os teus sacrifícios na estrada escura das descrenças humanas, vem felicitar-te nos pórticos misteriosos da imortalidade. O mel suave da esperança e da fé, que derramaste nos corações sofredores da terra, reconduzindo-os para a confiança de minha misericórdia, hoje se entorna em tua própria alma, fortificando-te para a claridade maravilhosa do futuro. E agora, para encerrar, é o último. No céu, Kardec, estão guardados todos os prantos que chorastes e todos os sacrifícios que empreendeste. Alegra-te no Senhor, pois teus labores não ficaram perdidos. Tua palavra será uma bênção para os infelizes e desafortunados no mundo. E ao influxo de tuas obras, a terra conhecerá o Evangelho no seu novo dia. Acrescenta-se, então, que grandes legiões de espíritos eleitos entoaram na imensidade um hino de rosanas ao homem que organizara as primícias do Consolador para o planeta terreno e que, escoltado pelas multidões de seres agradecidos e felizes, foi o mestre em demanda das esferas luminosas receber a palavra de Jesus, como eu disse anteriormente, que ele trabalha na equipe do Cristo, quietinho. Se nós nos encontramos aqui hoje nessa instituição maravilhosa, que nos abre as portas para um novo mundo, para um novo alvorecer, nós devemos, cada um de nós, prestarmos a nossa homenagem a Allan Kardec. Mas de que forma? Estudando as suas obras e praticando-as. Esta é a melhor homenagem que podemos prestar a Allan Kardec. E cada um de nós aqui nesta manhã, devemos agradecer nesse instante, no fundo de nossos corações, essa entidade extraordinária, que nos possibilita estarmos hoje, na condição em que nós estamos, crescendo espiritualmente, conhecendo, aprendendo, e vislumbrando um novo horizonte para nós e para a humanidade da Terra. Que Jesus nos abençoe, que Jesus nos ampare, e pedimos desculpas pela maneira simples do nosso trabalho. Muito obrigado pela paciência que tiveram conosco nesta noite. Nesta noite não, nesta manhã, né?